O Ministério Público ofereceu denúncia à Justiça contra os 2 garçons acusados das agressões que resultaram na morte da mulher trans Alice Martins. Apesar das investigações, os 2 garçons seguem soltos por decisão da Justiça. Reportagem Gisele Ferreira. A Justiça negou pela 2ª vez o pedido de prisão preventiva dos 2 suspeitos pela morte da mulher trans Alice Martins Alves, de 33 anos. No documento, a juíza do 1º Tribunal do Júri de Belo Horizonte destaca que não houve provas suficientes para acatar os pedidos de prisão feitos pela Polícia Civil e Ministério Público. A Polícia Civil tomou todas as providências necessárias, explicou para o Poder Judiciário e para o Ministério Público toda a necessidade de acautelamento provisório desses 2 autores, ambos trabalhando em uma região do público LGBT. Ambos a Alice já tinha um certo temor de ambos, ela deixou claro isso enquanto em vida ainda, que ela se sentia sofrendo preconceito no local. Tudo isso foi encaminhado para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, justificando, na nossa perspectiva, a necessidade de acautelamento desses autores. 2 homens de 20 e 27 anos foram apontados como autores das agressões que levaram à morte de Alice no dia 9 de novembro, 14 dias depois dela ter sido espancada em uma região de bares na Savassi. Segundo as investigações, os suspeitos são 2 funcionários de uma pastelaria onde Alice costumava frequentar. Este trecho do documento aponta que as lesões corporais sofridas pela vítima não resultaram em perigo de vida, não provocaram deformidade permanente ou incapacidade. O tribunal ainda entendeu que os laudos periciais não mostraram que as fraturas teriam provocado a morte da vítima. O Ministério Público denunciou os suspeitos por feminicídio, crime motivado por discriminação e menosprezo à condição do sexo feminino. No caso de Alice, o MP entendeu ainda que ela sofreu discriminação por ser uma mulher trans. O órgão manteve o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil. Como ele foi negado pela Justiça, a solicitação segue agora para análise de 3 desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, a Polícia Civil deu detalhes sobre as investigações. A delegada responsável pelo inquérito disse que o estopim das agressões aconteceu porque Alice teria saído da pastelaria sem pagar uma conta de R$ 22. Mas, para a polícia, outra motivação ficou evidente no caso. Nós conseguimos esclarecer tanto a autoria delitiva, que recai em 2 homens, um de 20 anos, um de 27 anos. Ambos atuavam como garçons nesse estabelecimento comercial. Também entregamos claramente a motivação delitiva. A Alice foi brutalmente agredida, inicialmente com essa justificativa de que ela devia uma conta de R$ 22, porém nós deixamos claro nas investigações que existe esse pano transfóbico, essa motivação transfóbica, por isso eles foram indiciados no crime de feminicídio. E também esclarecemos a materialidade delitiva, ficou muito clara, existe o nexo causal entre as agressões ocorridas na madrugada de 23 de outubro com o evento morte dela no dia 9 de novembro. De acordo com a delegada, em depoimento, os suspeitos negaram qualquer tipo de preconceito. Mas os áudios captados por câmeras de segurança no dia 23 de outubro demonstram o contrário. Eles dizem formalmente na delegacia que eles não seriam transfóbicos. Porém, nas próprias degravações dos áudios captados no ambiente, nós observamos que um deles, que é a pessoa que comanda as agressões, é a pessoa que toma essa postura de comando, de fato, né, dessas agressões, ele se refere a Alice em 3 ou mais ocasiões como ele. E ele também, no momento que o motociclista se aproxima, ele se refere a Alice como um homem. Ele fala ladrão, safado, ele fala diversas injúrias contra a Alice, falando, você não vai defender esse safado. Então, ele mesmo já se dirige a Alice como se homem ela fosse. Alice só não morreu no dia das agressões porque foi socorrida por um motociclista que passava pelo local.
Com exclusividade ao jornalismo da Record Minas, a principal testemunha do caso contou que parou quando ouviu os gritos de socorro da mulher. Eu vi a moça sendo agredida na hora, não pensei duas vezes, parei para poder ajudar. Ela teve a liberdade dela cerceada, ela foi ameaçada, ela foi agredida e essas agressões só cessaram em razão da chegada de uma testemunha, de um homem que estava fazendo entregas por aplicativo numa motocicleta. Esse homem também foi muito ameaçado e Alice iria morrer naquele dia 23, porém essa morte não aconteceu no dia 23 em razão dessa chegada da testemunha. Ela faleceu posteriormente em razão dos ferimentos sofridos. Ele chegou a conversar com os agressores. Falei com eles, vão lá que eu vou pagar. Perguntei quantos que era, eles falaram que era R$22. Você vai pagar? Então vão lá pagar então. Aí eu ia lá, só que eu estava prestando socorro, atendimento para ela e eles na pressa começaram a xingar, continuou xingando. Eles não queriam saber de receber, na verdade. Falei com eles que eles não iam agredir mais ela, que era melhor eles ter chamado, já que eles estavam acusando ela de roubo, era melhor eles ter chamado a polícia do que ter agredido ela naquele momento. Exato. Ambos já foram ouvidos aqui no DHPP. O de 27 anos, ele já tinha uma passagem criminal por roubo tentado e também por uso de drogas. O de 20 anos não tinha passagem e esse de 27, pelo que nós apuramos, ele atuou de uma forma como se estivesse comandando aquela situação, comandando as agressões, enquanto esse coautor, o de 20 anos, ele evitou que a Alice fugisse e também auxiliou nas agressões. Depois das agressões, Alice foi encaminhada para a UPA Centro-Sul, onde foi atendida e liberada. No dia 26 de outubro, ela procurou atendimento em um hospital particular em Contagem, onde foram constatadas costelas quebradas e lesões graves. No dia 8 de novembro, uma nova internação identificou uma perfuração no intestino causada pelas agressões. Alice morreu no dia seguinte em um hospital particular de Betim, na Grande BH. A delegada informou que a polícia só soube de tudo que havia acontecido quando Alice já estava sendo sepultada. A Alice chegou no hospital particular no dia 8 de novembro, faleceu no dia 9 de novembro e o médico atestou o óbito dela e não acionou a polícia. A polícia tomou conhecimento da morte dela no dia 10 de novembro, quando já estava acontecendo o sepultamento dela. Essas informações foram encaminhadas ao Ministério Público também, porém, o laudo de necropsia, nesse caso, é dispensável em razão de já existir uma prova objetiva chamada laudo de ECD indireto, a qual estabelece o nexo causal entre as agressões e o evento morte. A polícia também pediu para que o Ministério Público investigue a possível negligência médica na morte de Alice. Todo esse fato envolvendo a Alice ter procurado o atendimento médico e ter sido liberada foi analisado e foi encaminhado para o Ministério Público para que ele tome as providências em relação às unidades hospitalares.